Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, Fonte São Paulo. Talvez você não tenha percebido, mas da semana passada para cá eu fiquei um pouco mais inteligente, para não dizer um pouco mais velho. Mas é um prazer receber todos vocês aqui no lugar onde nós celebramos o nosso Senhor. Graças a Deus pelo ar-condicionado, não é verdade? Semana passada a gente quase torrou aqui, sem os ar-condicionados funcionando. E a gente esquece às vezes de agradecer a Deus pelo pão de cada dia, né? Pelo básico, né? Quando o ar-condicionado falha, a gente lembra bem disso na nossa vida. Nós começamos esse ano falando sobre descanso, porque a nossa cidade não descansa, a nossa cidade não para, e nós usamos a palavra hebraica Shabá para descrever esse descanso. A palavra que descreve cessar, parar, descansar, celebrar. E nós estamos vendo a história do descanso nas Escrituras. E nessa história do descanso, nós percebemos que ele começa na criação, quando Deus descansa. Deus cria um mundo e coloca no tempo o descanso, porque ele cria um mundo com um ritmo que representa essa harmonia entre trabalhar e descansar, como ele faz. Nós vemos também que no Êxodo, quando o nosso Senhor oferece os 10 mandamentos, e ele coloca o descanso como um dos 10 mandamentos, nós vemos que ele o faz para nos ensinar a lidar com razões exteriores, e nós falamos sobre as idolatrias que nós enfrentamos, os nossos problemas interiores e como nós podemos tratar com isso. Na semana passada nós vimos sobre Deuteronômio, quando os 10 mandamentos são repetidos para o povo antes deles entrarem na terra prometida, e nós vemos que Moisés ele muda o texto e ele, ao invés de apontar para a criação, ele aponta para a redenção. Ele diz: vocês vão descansar, porque foi Deus que tirou vocês do Egito, porque foi Deus que trouxe vocês da escravidão. Essa história de trabalhar sem fim é coisa de escravo. Vocês vão trabalhar e descansar, porque vocês foram redimidos. E nós observamos que o padrão que Deus tem para o descanso é excelente. Nós olhamos para aquilo que o Senhor nos ensina sobre o descanso e nós entendemos que tem tudo a ver com o que Ele fez na criação e com o que Ele fez na nossa redenção. Mas é claro que nós vemos o padrão de Deus e nós nos perguntamos assim: como é que nós vamos viver isso? Parece algo tão distante, parece algo tão desconexo com a nossa realidade. E nós vamos observar que Israel procedeu basicamente da mesma maneira. Eles receberam as orientações divinas, mas eles não ouviram, eles não obedeceram. E o que aconteceu com o povo? Bom, o povo deixou de descansar. E nós vamos observar hoje que, de acordo com o ensino dos profetas, e agora nós vamos olhar para os profetas bíblicos de uma maneira geral, nós vamos observar que eles vão apresentar as razões pelas quais o povo deixou de obedecer o Shabá. Nós vamos ouvir os resultados de deixar de descansar, mas nós vamos ouvir os profetas apontando o caminho da redenção. Como é que nós podemos ser redimidos da nossa postura de exaustão, do nosso lugar de cansaço? Como é que nós podemos ser redimidos das pressões da nossa sociedade e das imposições que nós recebemos todos os dias? E como que nós podemos desfrutar de liberdade para viver o descanso do Senhor? Então, na mensagem de hoje, eu vou convidar você para ler um trecho de um profeta, porque nós vamos usá-lo como base para a nossa reflexão, mas eu queria adiantar desde já. Nós vamos olhar para vários textos hoje. E se você é do tipo que trouxe caderno para anotar, eu queria dizer para você que hoje é um excelente dia para você anotar, porque eu vou citar vários textos, e como são muitos os textos das Escrituras que tratam sobre esse assunto, eu vou deixar referências alternativas na projeção para que você possa verificar depois. Então, se você também é do tipo que gosta de tirar foto, não tem problema, pode aproveitar. Mas se você quiser, vai estar gravado na internet depois, você pode olhar com mais calma, tá bom?
por hora, eu queria pedir que você ficasse de pé para que nós lêssemos um texto de Jeremias. Nós vamos ver um dos profetas do Senhor falando para o povo aquilo que Deus quer comunicar para o povo, especialmente em atenção à questão do Shabá e à questão do descanso. Nós vamos ler Jeremias 17, dos versículos 19 a 27. O texto diz assim: assim essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, quando nós ouvimos a Tua palavra, nós somos lembrados da Tua santidade, nós somos lembrados do Teu poder e nós somos lembrados do Teu alerta. Nós vemos que o Senhor trata o Teu povo com uma clara visão da verdade, que o Senhor oferece graça, mas que o Senhor também se propõe a disciplinar filhos que ama. E no texto de hoje, Senhor, nós vemos um alerta para o nosso coração. E enquanto nós ouvimos a Tua voz e a Tua palavra sendo exposta nessa manhã, nós queremos ouvir esse alerta nas nossas vidas, para que nós também possamos lembrar da Tua grandeza, da Tua santidade, mas também seamos constrangidos pelo Teu grande amor por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O que nós vimos no texto de hoje é um daqueles textos que, de alguma maneira, incomoda o nosso coração por algumas razões. O primeiro lugar é que tem algumas frases que são repetidas muitas vezes e nós não estamos entendendo direito, nós não estamos considerando, nós não conseguimos compreender com clareza. Mas a ideia de carregar cargas e de trazer cargas naquele momento, a descrição é sobre comércio. Ele está falando sobre a entrada, a compra e venda de coisas. Ele está falando sobre um tipo de vida que é marcada pelo mercado. E o povo de Israel, da mesma maneira como nós,
a vivemos hoje, nós vivemos em um mundo que visa lucro, visa dinheiro de maneira diferente. O nosso mundo é muito mais que o deles, mas da mesma maneira eles faziam comércio o tempo todo. E a ideia é que o povo de Deus estava usando a cidade de Deus como um veículo dessa venda e desse mercado. E por causa disso, o Senhor estava dizendo: não façam carregar isso. Não façam carregar isso. Esse era um assunto extremamente importante para o Senhor. Aliás, ele diz: coloca isso nas portas. Ele está dizendo: coloque um outdoor para que todo mundo que passe ali veja o que vocês estão vendo. A cidade era rodeada por muros e cada uma das portas tinha um grande lembrete: não façam isso, não façam isso. Isso é muito importante. Ele diz: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por essas portas. Esse aviso é para todos. Seja você entre os nobres, seja você entre os pobres. Esse aviso é para todos. Nós estamos desonrando o nosso Senhor, querendo fazer comércio dentro da cidade, porque nós estamos mais preocupados com os nossos ganhos, com os nossos projetos, do que com a palavra de Deus. Deus tinha dado o sábado para eles descansarem. Deus tinha dado o mandamento do sábado para eles descansarem. Mas o povo tinha outras preocupações. O seu coração havia sido tomado por outras fontes de influência. E é por isso que ele diz: não levem a carga para fora, não façam nenhum trabalho. Guardem o dia de sábado como um dia consagrado, como eu ordenei aos seus antepassados. Aquilo que Deus fez na criação, mostrando o exemplo do descanso. Aquilo que ele apresentou nos 10 mandamentos em Êxodo, dizendo: porque eu fiz isso, vocês devem fazer também. E porque em Deuteronômio ele disse: vocês foram escravos, não mais. Chega de oprimir pessoas com cargas pesadas e com trabalho sem fim. Vocês são um povo livre, liberto. Mas o povo teve o seu coração inclinado para o modo de pensar da cidade dos homens, e o reino de Deus foi sendo deixado de lado. E quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos assim: por que será que aquele povo fez isso? Depois de ver o que Deus fez, depois do livramento, depois da redenção, depois dos milagres, depois da proteção, depois de todo o cuidado, por que o povo se esqueceu? Pelas mesmas razões que nós esquecemos. Quando nós olhamos a história de Deus e vemos a história revelada nas Escrituras, nós vemos um Deus maravilhoso, que opera milagres, que protege e guarda o seu povo. Mas quando nós olhamos para a nossa história, nós temos uma visão tão vazia da presença de Deus, que nós permitimos que a nossa cidade, o nosso mundo e o jeitão de viver desse mundo comece a formar o nosso coração. E aos poucos nós nos vemos seguindo o péssimo exemplo do povo de Deus do passado e se distanciando do Senhor. Por isso, nessa manhã, eu quero mostrar para vocês 3 elementos do ensino dos profetas que são extremamente pertinentes para mim e para você, para o meu e para o seu coração. Eu queria mostrar para vocês as razões pelas quais o povo abandonou o Senhor e abandonou o descanso. Eu quero mostrar para vocês quais foram os resultados disso na vida do povo. E por fim, eu quero terminar essa mensagem com um elemento de esperança. Porque na mensagem dos profetas nós vamos ouvir sobre redenção. Como que Deus cura e redime um povo exausto. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês, tudo o que nós lemos hoje aqui são alertas e avisos dados para um povo que viveu muitos anos antes de nós. Mas se você prestar atenção no texto, você vai perceber que o mesmo alerta vale para nós hoje. Nós corremos os mesmos riscos. Nós corremos os mesmos perigos. E por isso eu gostaria de começar falando sobre as razões. Essa é a parte da minha mensagem que eu vou investir mais tempo em termos de quantidade, de ênfase. Porque eu queria que vocês vissem que nós estamos abandonando o descanso pelas mesmas razões que o povo de Deus abandonou no passado. E que, como eles, nós estamos correndo riscos sérios, não somente de saúde emocional, não somente de exaustão pessoal, mas eu acho que a nossa exaustão é um termômetro da nossa fidelidade ao Senhor. Vamos olhar para as razões primeiramente. Quais são as razões?
O texto que nós lemos hoje mostra que o povo não ouviu nem deu atenção ao Senhor. Lembra, isso está sendo escrito pelas paredes da cidade, isso está escrito nas portas, está estampado por onde as pessoas pudessem passar e ver. E ele está escrito: vocês não deram atenção. O chamado de Deus, o alerta de Deus sempre esteve presente, mas vocês não prestaram atenção. E não é somente o povo daqueles dias. Toda a história do povo, por toda a história do povo, eles estão lutando com um coração que não quer acreditar no que Deus ensina. Um coração ansioso que precisa controlar as coisas e não consegue depender. E nós vamos observar que o povo deixou de cumprir o sábado desde o dia em que eles estavam no deserto. Desde o dia em que Deus os tinha tirado do Egito, até o período que eles entram na cidade, até o período em que eles estão agora, no período de Jeremias, ouvindo os alertas do Senhor, anos mais tarde, séculos mais tarde, o povo teve dificuldade de ouvir o chamado do Senhor. Mas por que eles fizeram isso? Bom, a primeira razão é porque o povo se esqueceu do Senhor. Meus irmãos, o povo de Deus se esqueceu de Deus. Quando Moisés escreve para o povo, antes deles entrarem na terra prometida, ele diz o seguinte: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as ordenanças e aos estatutos que hoje eu ordeno a vocês. Tenham esse cuidado. Por que Moisés está falando isso para o povo, quando eles estão entrando na terra prometida? Porque a experiência de Moisés com o povo foi: esse povo se esquece muito rápido do Senhor. Você lembra quando ele sobe na montanha para receber os 10 mandamentos? Quando ele volta, o que tem lá embaixo? Um povo adorando um ídolo. Quando Deus fala: eu vou entregar comida para vocês, alimento para vocês, eu vou dar dobrado na sexta-feira para que você não tenha que trabalhar no sábado, o que o pessoal vai fazer? Eles querem trabalhar no sábado. O povo de Deus se esquece muito fácil de Deus. E nós somos assim também. Por alguma razão, as muitas atividades da nossa vida tomam tal conta do nosso coração que nós esquecemos que o nosso Senhor nos deu o trabalho. Toma tal conta as nossas ansiedades que nós esquecemos que o nosso Deus cuida das nossas ansiedades. Como nós oramos hoje pelo pão nosso de cada dia, um Deus que provê aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades. Mas nós realmente acreditamos na força do nosso braço, no nosso empenho. Nós acreditamos em um tipo de meritocracia: quanto mais eu faço, mais eu ganho. Mas isso não é verdade. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem cuida das nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer dele, porque quando nós nos esquecemos do Senhor, nós caminhamos para abandonar os seus ensinamentos, para abandonar a sua sabedoria, e nós seremos tomados pelo trabalho de tal forma que nós não vamos mais descansar. Mas por que o povo tinha abandonado o descanso? Porque eles tinham esquecido da redenção. Eles esqueceram do braço poderoso de Deus que os tinha tirado do Egito. Eles se esqueceram dos grandes milagres que Deus tinha feito para que aquele povo pudesse ser liberto. E novamente Moisés, olhando para o povo, ele diz: quando vocês estiverem bem lá na terra, e vocês estiverem bem acomodados, e vocês estiverem comendo bem, ele diz, quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Meus irmãos, nós esquecemos de Jesus Cristo com uma facilidade muito grande. O nosso Redentor que nos tirou do império das trevas, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino de Deus. E nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque quando as coisas vão bem na nossa vida, quando elas dão certo, quando nós estamos prósperos e satisfeitos, então nós esquecemos do Deus que nos sustenta diariamente com o pão nosso de cada dia. Porque agora eu tenho o pão, agora eu tenho a pizza, agora eu tenho tudo o mais que a cidade pode me oferecer, porque eu construí e agora eu vou desfrutar. E nós esquecemos do nosso Redentor. Nós esquecemos da salvação que Ele nos oferece. E porque nós esquecemos do nosso Redentor, nós olhamos para o nosso trabalho como se fosse a nossa salvação.
Nós olhamos para os nossos afazeres como se fosse, ali estivesse a nossa redenção. Nós olhamos para o trabalho, não somente como o Senhor das nossas vidas. Nós olhamos para o nosso trabalho como o Redentor, que vai nos dar identidade, que vai nos dar segurança, que vai nos dar sustento. E nós esquecemos que é exatamente isso que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados, nós somos redimidos, resgatados. Nosso valor está em que o Senhor, nosso próprio Senhor, entregou a sua vida para morrer no nosso lugar, demonstrando o amor que Ele tem por nós. Mas nós nos esquecemos disso. E o povo de Deus também abandonou o descanso, porque ele buscou outros deuses. E nós olhamos para a história de Israel e nós ficamos chocados com quão facilmente eles se esquecem de Deus e trocam Deus por qualquer coisa, por qualquer outra divindade que ofereça mais, que ofereça o que eles mais buscam e o desejo do seu coração. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos Moisés novamente, lembrando, dizendo o seguinte: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos detestáveis. Moisés estava vendo um povo que havia trocado o Deus Criador, Redentor, por ídolos detestáveis. A imagem de trocaram a fonte de água viva por cisternas rotas que não podem segurar água. Eles estão trocando a vida eterna por qualquer coisa que nós encontramos nessa vida. E essa substituição acontece nas nossas vidas também. Nós somos assim. Nós colocamos no lugar de Deus qualquer coisa que nos dê significado. Nós colocamos no lugar de Deus qualquer coisa que atenda aos desejos do nosso coração. E aos poucos nós vamos nos distanciando do Senhor e adotando um modelo de vida completamente diferente. Como ele fala, sacrificaram a demônios e não ao Senhor, não a Deus. A deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Procurando novidade, procurando descobrir novas formas de viver a vida moderna. E nós esquecemos do Senhor. Nós somos exatamente como o povo de Deus. Nós nos esquecemos dele e da sua redenção. E invariavelmente nós encontramos outros ídolos na nossa vida. Nós colocamos família, trabalho, poder, lazer, entretenimento, qualquer coisa onde nós nos debruçamos e nos entregamos, servindo a deuses que são modernos. O povo de Deus também ficou orgulhoso na prosperidade, especialmente quando as coisas começaram a ir bem. Eles olharam para aquilo e começaram a olhar para a força do seu próprio braço. E olha só a tristeza de Deus em descrever isso para o seu povo. Ele diz assim: ele nutriu com mel tirado da rocha. Olha a quantidade de milagre que nós vamos ver aqui. Mel tirado da rocha, óleo extraído do penhasco pedregoso, coalhada do leite da vaca e do leite da ovelha, com gordura dos corneiros e dos carneiros e dos cordeiros. E gordura aqui ele não está falando só da parte gorda. A gordura é a melhor parte. Ele está descrevendo a picanha desses animais. Ele está dizendo os bodes selecionados de Bazã com mais excelente grão de trigo. Vocês beberam o espumoso sangue das uvas. E para nós, espumante sangue das uvas não parece alguma coisa muito bonita, né? Mas quando o suco de uva recém-exprimido é feito, seu início de fermentação, ele vai espumar. E aquilo era um símbolo de bebida que mata a sede, aquilo é um símbolo de prosperidade. O povo estava comendo do bom e do melhor. Entretanto, o povo escolhido ficou rico e se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou o Deus que fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Quando eles estavam bem, eles se esqueceram de Deus. Quando a prosperidade chegou, eles decidiram abandonar. E agora que eles estão distantes do Senhor, satisfeitos e ricos, o que é que eles fazem?
eles adotam a mentalidade da cidade dos homens. E eles vão viver como se eles não tivessem sido resgatados. Porque voltar ao Egito não precisa ser necessariamente a volta da escravidão, ao estar debaixo de poder opressor. Nós podemos viver debaixo do Egito quando nós adotamos o seu sistema, quando nós vivemos de acordo com os padrões que eles têm. Nós temos chamado isso de cidade dos homens, que vale para o Egito de ontem e vale para São Paulo de hoje. O modelo de opressão é diferente, mas a mentalidade é muito parecida. E nós vemos o povo se distanciando do Senhor para viver um tipo de paganismo, um tipo de vida sem Deus, longe do Senhor, seguindo o padrão da cidade dos homens. Neemias diz o seguinte: naqueles dias, vi em Judá que alguns trabalhavam no tanque de prensar uvas no Shabá e ajuntavam trigos e carregavam em jumento, transportando com uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno Shabá. E então eu os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Por quê? Porque eles estão adotando a mentalidade da cidade dos homens. Dinheiro, comércio, sem descanso. Trabalho sem fim. E nós vemos ele dizendo: havia na cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, que no Shabá traziam e vendiam peixes de toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Por que eles faziam isso? Porque esse é o modelo de Tiro, esse é o modelo de Sidom, esse é o modelo da cidade dos homens. Trabalho sem fim. Porque no final, quando eu estiver financeiramente bem, quando finalmente alcançar os meus objetivos financeiros, então eu serei feliz. Esse é o evangelho da cidade dos homens que tanto nos seduz. Esse é o evangelho que troca Cristo Jesus pelo mercado, que troca o meu esforço religioso no meu trabalho pelas bênçãos que Deus tem a me oferecer. Nós estamos trocando vida eterna em Deus por migalhas de uma sociedade que nos oferece o resto e que nunca nos entrega o que promete. Deuses que nos esgotam e nos levam para longe do Senhor. E por fim, então o Shabá virou uma grande prática religiosa. Quando eles abandonaram o Senhor, a ideia do descanso virou um elemento da religião. Eles olharam para aquilo e falaram: bom, então temos que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa porque sim. Quando Deus olha para o povo, Ele diz o seguinte em Isaías: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. As festas de lua nova, os sábados, as reuniões, eu não consigo suportar as assembleias cheias de iniquidade. Vocês estão vindo aqui com essa postura religiosa, de gente que olha só como nós descansamos e praticamos o Shabá. Olha só como nós somos religiosos, nós vamos ao culto. Mas Deus está dizendo: o culto de vocês é uma abominação. A celebração de vocês está marcada de pecado. Porque quando vocês estendem a mão em oração, eu vou esconder os meus olhos de vocês. Mesmo que se multipliquem as suas orações, eu não escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Vocês têm culpa. Vocês estão levando uma vida longe do Senhor. E meus irmãos, o Tim Keller usa uma frase para descrever o que acontece nesse texto, que eu gostaria que você guardasse na sua vida. Ele fala que a principal forma de Deus disciplinar o seu povo é oferecer para o seu povo aquilo que Ele mais quer. E ele diz: se nós não falamos, seja feita a tua vontade, Deus fala, seja feita a tua vontade. Esse povo não queria estar com o Senhor. Deus também não queria estar com o seu povo. Vocês querem viver uma vida sem Deus? Vocês querem viver uma vida seguindo os ídolos desse mundo? Seguindo os padrões desse mundo? Deus vai dizer: então nem tente me convencer com as suas muitas orações. Se é isso que você quer, vá em paz. Essa disciplina do Senhor é duríssima no nosso coração. Porque o nosso Senhor nos deixa desfrutar exatamente daquilo que nós estamos semeando nas nossas vidas. Ele nos deixa colher aquilo que a gente vem semeando. Ele continua claro, ele diz: lavem-se
Limpem-se, renovem-se das suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva. Sejam como Deus, vivam uma sociedade que tem o caráter de Deus, de um Deus que é cuidador, de um Deus que é protetor, de um Deus que é provedor. Esse Deus precisa ser conhecido através da prática do seu povo, e esse Deus não está sendo visto. Porque esse é o Deus que foi abandonado. E um Deus que é abandonado pelo seu povo é o Deus que disciplina o seu povo, abandonando o povo dele, dando para o povo aquilo que ele realmente quer. E quais foram os resultados disso na vida de Israel? Quais foram os resultados disso na vida do povo? Bom, nós vamos observar que Deus ele é muito claro no texto de Jeremias que nós lemos. Se vocês não obedecerem e deixarem de guardar o sábado, fazendo carregar as cartas pelas portas de Jerusalém, eu porei fogo na Se vocês não se arrependerem, não voltarem a atenção para o Deus vivo, eu vou destruir a cidade. A cidade de Jerusalém, que teria sido o marco da sua presença, onde estava o templo, que era o marco da sua presença, que era o cumprimento de uma série de profecias e esperanças do povo, especialmente do povo saindo do Egito, entrando na terra prometida. Aquela cidade seria consumida pelo fogo. E quem faria isso com aquela cidade? O próprio Deus. Nós já vimos a história de Daniel, quando o povo é levado para o exílio, em que as pessoas entristecidas por aquilo que acontecia com o povo, mas Deus diz assim: quem levou vocês para a Babilônia fui eu. Porque essa é a disciplina que Deus está prometendo, caso o povo não se arrependesse. Então, quais foram os resultados da falta de descanso na vida do povo de Israel, do povo de Deus? Bom, o povo profanou a aliança com o Senhor. Deus tinha feito uma aliança com o povo. E essa aliança incluía, inclusive, a prática do Shabá, a prática do descanso. E porque o povo deixou de cumprir isso, é claro, muitas outras coisas, como idolatria, como imoralidade, eles romperam com todos os elementos da aliança. Eles desrespeitaram todos os princípios dos 10 mandamentos. Mas a aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo havia sido quebrada, incluindo na falta do descanso. É isso que eu gostaria de lembrá-los. Por isso que Ezequiel diz: eu lhes dei os meus estatutos e lhes tornei conhecidas as minhas ordenanças, pois aquele que as obedecer por elas viverá. Mas também lhe dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. O Senhor deu o descanso como um sinal da sua presença, como uma demarcação da sua santidade no seu povo. Ele está dizendo que esse povo vai ser separado dos demais e santo para ele, à medida que ele cumpre o descanso, em que ele entende que não foram criados para produção infinita, à medida que eles entendem que não foram escravizados por nenhum tipo de divindade. Ele continua: contudo, os israelitas se rebelaram contra mim, já no deserto, não andaram segundo os meus estatutos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que as obedecer por elas viverá. Mesmo sabendo das bênçãos de Deus, o povo decidiu violar o que ele havia ensinado. O povo viola a aliança com o Senhor. Resultado desse abandono é que o povo de Deus sofre com o juízo de Deus. Para Ezequiel, ele também diz: e viu isso, filho do homem? Será que essas práticas detestáveis são tão corriqueiras na nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuar a provocar a minha ira? Isso aqui é Deus descrevendo o seu povo. Veja como eles passaram pelo ramo, pelo nariz. Por isso eu os tratarei com ira. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem os meus ouvidos, não ouvirei. Deus está oferecendo para o povo o que o povo pediu. A ausência de Deus
se transforma em ira de Deus. Você não quer ter Deus por perto, você vai deixar de desfrutar da bênção de Deus e vai passar a desfrutar da ira de Deus. E então o povo sofreu com a destruição de Jerusalém. O povo foi consumido. Como disse o Senhor, como aleitou por meio dos profetas, os babilônios que estão atacando a cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos terraços e derramando ofertas de bebidas em honra a outros deuses. Esse povo idólatra vai precisar ser julgado por Deus. E então, nós vemos eles exilados, sendo removidos da terra prometida. Ezequiel fala, com a mão levantada também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria entre a terra, porque não obedeceram às minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos dos seus pais. Meus irmãos, nós temos que olhar para isso como um alerta para nós. É evidente que o Senhor não está dizendo para nós que se nós deixarmos de descansar, as paredes desse lugar serão queimadas. Claramente o Senhor não está dizendo que se nós nos rebelarmos contra Ele, Ele vai destruir a nossa cidade. É claro que o povo de Deus Ele tratou de uma maneira muito peculiar naquele momento, mas eu e você somos passíveis da mesma disciplina divina quando nós deixamos de descansar. O Deus que está nos alertando, dizendo que à medida que nós o abandonamos e nos distanciamos dele, nós adotamos o modelo de vida desse mundo. O mesmo Deus que fez esse alerta para o passado está fazendo esse alerta para a gente. Nós precisamos olhar para a história do povo e lembrar o que aconteceu com eles pode acontecer com a gente também. Nós podemos ser o povo para quem Deus diz, a tua vontade seja feita, e Ele nos discipline. Nós podemos ser como essas pessoas que estão sofrendo a disciplina divina na nossa exaustão, porque nós recebemos exatamente aquilo que nós pedimos. Se nós colocarmos no nosso coração que a nossa fidelidade, que a nossa estabilidade, que a nossa felicidade vai acontecer quando eu for bem sucedido no meu trabalho e eu trabalhar sem parar, e eu ficar exausto e destruído aos pedaços, emocionalmente quebrado, eu queria que você lembrasse, esse é o Senhor dizendo, você recebeu o que você pediu. Porque Ele convidou a cada um de nós para descansar na presença dEle. Meus irmãos, eu não falo isso com nenhuma imposição para vocês. Eu falo isso como quem viveu isso na pele, pessoalmente. Quando eu deixei o meu coração ser tomado pelos ídolos da produção, quando eu deixei o trabalho ser a coisa mais importante da minha vida, quando eu fiz do ministério a parte mais importante da minha existência, eu trabalhei até a exaustão, e no buraco da minha exaustão, deprimido, com burnout, sem conseguir trabalhar, sem conseguir conversar, eu lembrei da palavra do Senhor que disse, eu te avisei. Eu trabalhei no ministério que era para ser para o Senhor, mas eu fiz isso sem o Senhor. E quando eu fiz sem o Senhor na minha força, eu fui levado à exaustão. Porque não tem ninguém que possa trabalhar para o Senhor na força do próprio braço. Ninguém. Meu irmão, eu estou te falando isso porque eu sei, por experiência, o que significa abandonar o descanso. Eu sei como que Deus nos trata. Mas porque Deus nos ama, Ele não somente nos ensina sobre os alertas e sobre as consequências, Ele também nos ensina sobre a redenção. A mensagem dos profetas sempre foi uma mensagem dura. Porque os profetas foram levantados por Deus para tentar falar para uma nação que não ouvia mais, que a disciplina dele estava chegando. E o alerta dos profetas sempre era assim: se vocês não se arrependerem, vem juízo. Se vocês não se arrependerem, vem juízo. E profeta atrás de profeta, em lugares diferentes, momentos diferentes. Olha só, o juízo vem. E de repente o juízo chegou. E quando o juízo chegou, parece que o povo
Começou a prestar atenção. O que é que nós estamos fazendo na Babilônia? O que é que nós estamos fazendo sofrendo as consequências dos nossos pecados aqui? Eles voltaram para a palavra dos profetas e entenderam que eles estavam experimentando um tempo longe da sua terra prometida, baseado no fato de que eles não tinham descansado, porque eles tinham violado o Shabá, porque eles tinham violado o descanso da terra, porque eles tinham violado o descanso do povo, e agora o Senhor precisa tratá-los de maneira disciplinar. Mas a mensagem dos profetas sempre termina com graça. O Deus que ama o seu próprio povo vai fazer todo o possível para redimir o seu povo. Mesmo um povo obstinado e pecador, disciplinado, é um povo amado por Ele. É um povo para quem Ele está disposto a se doar, a se entregar, para que esse povo seja redimido e relembre do grande amor que Ele tem. E essa é a redenção que Ele oferece para gente quebrada igual eu e você. Eu e você que estamos sofrendo hoje das consequências dos nossos equívocos, o nosso Senhor nos olha com amor, Ele nos olha com graça, porque Ele sabe o quão quebrado nós somos, Ele sabe o quão fácil é tomar o nosso coração com novas idolatrias. Ele sabe que a nossa exaustão é resultado de um abandono dEle. Mas Ele tem descanso para oferecer para todo aquele que se volta para o Senhor. O texto diz: se vocês tiverem o cuidado de me obedecer, declara o Senhor, não fizerem carga alguma passar pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão por essas portas da cidade em companhia dos seus conselheiros. O que ele está falando aqui? A dinastia de Davi era uma coisa profundamente importante para esse povo. Eles queriam ver essa dinastia oferecida para Davi durar para todo sempre, como prometido. Eles sabiam que os reis que fossem fiéis ao Senhor pudessem desfrutar da bênção e da provisão. É como se Deus estivesse dizendo: se vocês prestarem atenção, vocês vão ter um reinado, um rei, que é um descendente de Davi. Um rei que vai poder entrar e sair por essas portas. Porque a cidade vai estar aqui. Porque vocês vão estar aqui. Porque vocês vão desfrutar da sua bênção, do seu cuidado e da sua provisão. A mensagem dos profetas é um alerta regado de redenção. É uma chamada à disciplina regada a um convite de graça. E o que nós vamos ver é que mesmo esse povo obstinado, ruim, como eu e você, é o povo que Deus decide resgatar. Em um dado momento, em Isaías, ele diz: pois aquele que a fez é o seu marido. Ele está se descrevendo como um esposo. Ele está se descrevendo como aquele que ama a sua mulher. Ele está descrevendo com tamanho amor que ele diz: o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus por toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita. Se você fosse uma mulher vulnerável, sofrendo. E lembra, naqueles dias, mulheres vulneráveis sofriam com muita intensidade. Deus está dizendo: como um bom marido que eu sou, eu vou chamar você de volta. Eu vou trazer você para mim. A linguagem é: embora você tenha sido infiel, embora você tenha encontrado outros deuses, embora você tenha profanado a nossa aliança, o amor leal que eu tenho por você é um amor que vai te buscar onde você estiver. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você: não importa quão longe você foi, não importa quais tipos de idolatria marcaram sua vida, não importa quanto tempo você gastou vivendo longe do Senhor, Ele olha para o seu povo e diz: eu vou buscar você, que você é valioso demais para mim. Você é amado demais para ser abandonado. E esse povo que vai ser alcançado pelo seu Senhor é o povo que precisa se arrepender. Ele vai olhar para esse povo e vai dizer: eu estou pronto para receber você de volta.
Mas esse retorno exige arrependimento. O texto de Ezequiel diz algo muito bonito. Ele diz: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, eu tenho prazer que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. E esse voltar dos seus maus caminhos é esse ato de arrependimento. Que eles deixem de trilhar o caminho da distância do Senhor, o caminho que consome pelos seus pecados e pelas suas maldades. E ele diz: mas que eles se voltem para mim e vivam. Ele diz: voltem dos seus maus caminhos. O duplo uso do verbo aqui é enfático. Voltem. É como se ele estivesse clamando: por favor, se arrependam. Porque se vocês se arrependerem, Deus tem o prazer de libertar um povo genuinamente arrependido. Deus tem prazer em libertar pessoas genuinamente arrependidas. Você ouviu que quando o povo está obstinado, vivendo no seu pecado, ele diz: nem adianta orar que eu não vou ouvir. Mas um povo genuinamente arrependido, ele diz: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu ouvirei. Agora que nós estamos arrependidos, agora que nós desejamos o Senhor, o nosso Senhor responde, ouvindo: vocês me procurarão quando me procurarem de todo o coração. Vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. Quando o seu coração deixar de estar empenhado em querer buscar as coisas dessa vida, mas você buscar o Senhor de todo o coração. E ele diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta. Eu acho maravilhosamente linda essa linguagem do Senhor. Você desejar o coração de verdade, o Senhor de verdade, de todo o coração, ele diz: você vai me encontrar. E meus irmãos, esse chamado é para nós também. Esse chamado é para gente como eu e você, que tem estado surdo ao convite de Deus para uma nova vida. Porque quando nós ouvimos esse chamado do Senhor, nós vamos desfrutar do Deus que restaura um povo genuinamente arrependido. Ele diz: olhei favoravelmente para eles e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei, não derrubarei. Eu os plantarei. Eu lhes darei um coração capaz de me conhecer e saber que sou eu, Senhor. Quem é que faz isso? É o nosso Deus. Quem é que tem um coração completamente tomado pela graça de Deus? Quem busca Deus de verdade, profundamente arrependido pelos seus pecados, que desfruta desse amor fiel que Deus tem por nós. Meus irmãos, nós podemos ter vidas redimidas assim hoje. Quando o nosso coração estiver inclinado para o nosso Senhor vai renovar o nosso coração, para que a gente desfrute da sua presença. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós já ganhamos tudo isso. Você já recebeu um novo coração. Você já tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você já tem acesso à vida eterna. Todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais já te foram entregues. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade já te foi dado. Meus irmãos, nós já temos os benefícios da graça à nossa disposição. Nós já podemos descansar no controle soberano de Deus. Nós podemos levar uma vida marcada por paz nesse mundo em revolta, porque nós recebemos a paz de Cristo Jesus, que é a paz que Ele dá, que é uma paz que o mundo não pode oferecer. Nós já podemos viver isso hoje, meus irmãos. Por causa daquilo que Cristo Jesus já fez por nós, eu e você temos acesso a essa nova sociedade que Deus está implantando nesse mundo, nesse reino que vive segundo os seus valores. Nós podemos descansar na dependência desse Deus. Nós podemos dizer para Ele: Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor cuida do universo, eu vou descansar. Porque como filho amado, eu não sou um mecanismo do mercado. Eu não sou um trabalho de capacidade infinita que trabalha a exaustão. Eu sou um filho redimido, amado,
agraciado, abençoado para viver para a tua honra e glória. O que nós aprendemos com isso? Meus irmãos, aqui, se existe algum alerta que os profetas nos deixaram nós não podemos deixar de levar a palavra de Deus a sério. Nós não podemos deixar de levar o descanso a sério. Como nós vimos Neemias falando, tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhe falhastes, derem ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Fizestes que eu conhecesse o teu sábado santo, e lhes desse desse mandamento, estatutos, leis, por meio de Moisés. E então o povo respondeu, quando os povos dessa terra trouxerem mercadoria ou cereal para vender no sábado ou no dia de festa, nós não compraremos nada. A cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar para que a terra e cancelaremos as dívidas de todos. Essa era a doutrina do Shabá. Esse era o compromisso que o povo estava assumindo diante de Deus, dizendo, nós entendemos, Senhor. Nós entendemos, essa é uma palavra do Senhor, nós precisamos aprender a descansar. E é por isso que o profeta Isaías vai dizer, bem-aventurado e aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, que observa o sábado para não profaná-lo, e que vigia os seus atos para não cometer nenhum mal. Isaías, quando vê profeticamente essa nação restaurada e redimida, ele vê um povo que aprende a descansar. E eu queria que você ficasse com essa imagem, meu irmão. Quando nós olhamos para uma sociedade redimida, igual nós somos, nós precisamos enxergar gente que está pronta a descansar. Gente que saiu da sociedade do cansaço para viver a comunidade do descanso. Meus irmãos, o nosso Senhor nos tirou do império da exaustão para nos colocar no reino do descanso do Filho, do seu amor. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Eu queria fazer essa última pergunta para você, a pergunta que eu tenho feito todo domingo. Vamos levar o descanso a sério, meus irmãos. Nós precisamos aprender a descansar. O ensino do Senhor é um ensino que nos chama a uma vida de comunhão com Deus, de proximidade, intimidade com Ele, a tal ponto de que nós vamos conseguir rejeitar as informações dessa cidade, os deuses dessa cidade. Nós vamos parar de ouvir para as vozes do mercado e nós vamos ouvir o nosso Senhor e Salvador. E nós vamos ouvir que Ele cuida, que Ele provê e que Ele oferece descanso. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a Tua palavra pregada e apresentada hoje aqui, mas ela é Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor é grande, poderoso, soberano. Sabemos que o Senhor é responsável pelo pão nosso de cada dia. E nós queremos confiar na Tua provisão. Nós queremos confiar no Teu cuidado soberano. E nós queremos crer que aquilo que a Tua palavra fala é verdade para nós. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos da Tua graça todos os dias. E nós clamamos que somos dependentes do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.